Era uma vez, uma história assim eu vou contar. E todos vocês, neste mundo encantado, vão sonhar. Você sabe me dizer o que é um conto? Um conto é um texto narrativo, uma obra curta, que conta apenas uma ação no desenrolar da história. Você sabia que o conto é uma das narrativas mais antigas que existem? Teve um homem chamado Charles Perrault, lá no século XVII, que ele criou vários contos. Eu vou contar uma de suas histórias, Chapeuzinho Vermelho. Do outro lado da floresta, tinha uma menininha chamada Maria. Ela era muito desobediente. Maria tinha uma vovó que gostava muito dela. A vovó sempre fazia o chá das 5 em sua casa, que ficava do outro lado da floresta. Mas um dia a vovó ficou doente. Mas antes da vovó ficar doente, a vovó fez uma touquinha para a menina. Fez um chapeuzinho vermelho. Maria gostava tanto do seu chapeuzinho vermelho que ela vivia com ele o tempo todo. Então, as pessoas apelidaram ela de Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho adotou esse nome, que com o passar do tempo, ninguém mais sabia o nome da menina. Como a vovó ficou doente, a mãe de Chapeuzinho pediu para ela levar umas cestas de doces lá para a vovó, mas disse que fosse pela estrada e não fosse pela floresta, porque lá na floresta tinha um lobo mau que gostava de comer crianças. Chapeuzinho, muito desobediente, foi pela estrada. Ainda mais foi cantando. Ele está lá fora, eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. A estrada é longa, o caminho é deserto, e o lobo mal passeia aqui por perto. Mas à tardinha, ao sol poente, junto à vovozinha eu estarei contente. E lá foi Chapeuzinho pela floresta cantando. Quando deu de cara com o lobo não quis comer logo a menina. Então, ele perguntou para onde ela ia. E ela, boba, contou que ia para a casa da avó. Como o lobo já sabia onde era a avó, pensou em comer as duas. Então, ele disse, vá por esse caminho, Chapeuzinho, que é mais perto. Você vai chegar logo na casa da sua avó. E aí, Chapeuzinho acreditou no lobo, foi pelo caminho mais longo, enquanto o lobo pegou um atalho. Chegou na casa da vovó. Vovó, abra aqui, vovó. A vovó disse, quem é? Aí ele, sou eu, vovó. Eu estou um pouco rouca. Abra, é sua netinha. Aí a vovó disse, pode entrar, netinha. A porta só está encostada. E o lobo, mais que depressa, comeu a avó. Engoliu a avó com tudo. Depois colocou a touquinha da avó na sua cabeça e ficou lá deitado na cama da avó, esperando a vovó, esperando o Chapeuzinho aparecer. Quando ele estava lá, quietinho, deitado na cama da avó, só esperando o Chapeuzinho, depois de algum tempo chegou Chapeuzinho. Vovó, abra aqui, sou eu, sua netinha. Aí ele, entre, minha netinha, entre, a porta está aberta. Quando o Chapeuzinho entrou, que olhou para a vovó, achou estranho. Aí disse, vovó, como já estava tardinha, como ela disse, mas à tardinha, ao sol poente, já estava escurecendo. Então Chapeuzinho não enxergou direito a avó, viu que tinha alguma coisa estranha. Aí disse, vovó,
tô achando alguma coisa estranha. Esses olhos, vovó. Esses olhos tão grandes. Aí o lobo, é para te enxergar melhor, minha netinha. E essas orelhas, vovó? Para que essas orelhas tão grandes? Ele é para te escutar melhor, minha netinha. E as unhas, vovó? Eu estou achando suas unhas tão grandes. Aí o lobo, é para te fazer um cafunézinho melhor, minha netinha. Aí ela, e esse nariz, vovó? Para que esse nariz tão grande? Ele, para te cheirar melhor, minha netinha. O lobo já estava chateado com tanta pergunta. E aí quando ela disse, e essa boca, vovó? Para que essa boca tão grande? Aí ele, é para te comer. Comeu a Chapeuzinho. Engoliu o Chapeuzinho com tudo. E aí, Chapeuzinho foi parar na barriga do lobo. E ele, satisfeito, cantou. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego criancinha pra fazer mingau. Hoje tô contente, vai haver festança. Muita criancinha, vou encher a pança. E aí, tirou um cochilo lá mesmo na cama da avó. Mas o caçador, Chico Chicote, costumava ir esse horário, lá para 6 horas, às 18 horas. Costumava ir esse horário tomar um chazinho, um cafezinho na casa da avó. Quando ele chegou, que viu a janela aberta e viu o lobo deitado na cama da avó, com o gorro da avó, ele tirou logo as conclusões. E ele não esperou. Pegou sua espingarda e atirou no lobo e o lobo morreu. E aí, quando o caçador chegou perto do lobo morto, ele escutou umas vozes, socorro, socorro, tira a gente daqui. E ele pegou a tesoura da gaveta da avó, cortou a barriga do lobo e uma surpresa que ele tomou. Ele viu a vovó e também a Chapeuzinho. Ele tirou a vovó e também a Chapeuzinho de dentro da barriga do lobo. E a Chapeuzinho Vermelho aprendeu a lição para nunca mais desobedecer, porque se ela tivesse obedecido a mãe, nada disso teria acontecido. E essa história entrou por uma porta e saiu por outra. E quem quiser que conte outra. Você viu que eu falei de Charles Perrault, do século XVII? Então ele criou várias histórias. Mas as histórias de Charles Perrault eram muito pesadas. Então os irmãos Grimm, um século depois, lá no século XVIII, ele recriou as histórias e fez novas adaptações nas histórias. Então, nas histórias dos irmãos Grimm, tem o caçador que salva a Chapeuzinho Vermelho da barriga do lobo e a avó. Na história de Charles Perrault, Chapeuzinho acaba morta. Em outras histórias, os irmãos Grimm fez outras versões. Umas versões mais suaves, porque os contos entraram para a literatura infantil. São contos de ficção. Você sabe o que é ficção? É que não existe, na verdade. Tá certo? É só história. Então, os irmãos Grimm criaram várias histórias a partir das histórias de Charles. Branca de Neve e os Sete Anões, Cinderela, que a gente conhece também como a Gata Borralheira, o Gato de Botas, Barba Azul, o Pequeno Polegar, a Guardadora de Gansos, João e o Pé de Feijão, João Mata Sete, as Fiandeiras, os Músicos de Bremen, várias e várias dezenas, centenas de histórias que foram criadas e entraram definitivamente para a nossa literatura. Aqui no Brasil também tiveram escritores como Monteiro Lobato, Machado de Assis, Mário de Andrade e outros. Que tal fazer uma pesquisa sobre os nossos escritores
os contos dos irmãos Grimm, uma lista de contos que você conhece e colocar aqui qual o próximo conto que quer que eu conte. Conhece a história de Rapunzel? Que outras histórias você conhece e gostaria que eu contasse? Escreva aí que eu conto na próxima semana. E você viu que Chapeuzinho, o nome dela é Maria, e ela ficou com o nome de Chapeuzinho Vermelho? Apelidaram ela. E você tem apelido? Que apelido que lhe colocaram? Tá bom. E na próxima semana eu vou contar uma nova história para vocês. Tá certo? Tá legal?